boa noite. Hoje é dia 17 de dezembro e nós vamos continuar com o assunto de generics, né? Os genéricos no Java. É o capítulo 13 do Java para iniciantes. Então hoje nós temos alguns detalhes bem diferentes assim para a gente conversar e vamos lá. O primeiro assunto de hoje é o tipos limitados. Então, no sábado, a Gisele já passou com vocês, né, algumas coisas sobre os genéricos em Java, as classes, como cria, os detalhes mais básicos. Quem não viu, volta lá depois, porque aqui é uma construção, né? Então perdeu alguma coisa de lá. Se não entender aqui, volta lá que deve estar lá alguma explicação também. Mas vamos lá, os tipos limitados. Os parâmetros de tipos genéricos podem ser substituídos por qualquer classe. Em alguns casos, é útil limitar os tipos que podem ser usados como parâmetros de tipo. Um exemplo: criar uma classe genérica para armazenar valores numéricos e executar funções matemáticas como calcular o recíproco ou o componente fracionário. A classe genérica deve permitir operar com diferentes tipos de números, como integer, float e double. O tipo dos números é especificado genericamente por meio de um parâmetro de tipo. No sábado, a gente conversou sobre os genéricos. E aí, os genéricos, ele é quando a gente pode usar em uma classe ou num método qualquer objeto. E aqui a gente está vendo que são como que a gente pode limitar o uso. Então, assim, de vez a gente ter uma classe que pode usar qualquer coisa, ele está falando, uma classe genérica deve permitir operar com diferentes tipos de números. Então, a gente pode restringir o tipo de objetos que essa classe vai usar. Então, de vez de falar assim, ó, ela é genérica, a gente pode usar qualquer coisa. Aqui a gente está falando, ó, ela é genérica desde que seja números. Então, é isso que fala os tipos limitados. E aí a gente tem um exemplo aqui, que vamos para o código que fica mais fácil aqui. Então, ele tem aqui uma classe, peraí, esse daqui. É este? Esse mesmo. Então, tem uma classe que é não, essa daqui é o genérico normal, né? Que aceita qualquer coisa. E aí, a gente tem essa daqui que é o limitado. Deixa eu ver se essa daqui... Essa mesma. Então, olha aqui, vamos ver a diferença. Aqui, a gente pode ter qualquer coisa. Que é o T aqui. O tipo T, que é qualquer coisa. E aqui a gente tem um T que extends number. Então, aqui a gente está falando aqui, ó, que qualquer classe, desde que estenda de numbers. E aí, então tudo que tiver a sua superclasse como number, dá para usar aqui nessa classe. E aí, ó, por exemplo, aqui, ó, no integer aqui, nós temos que, ó, extend number. O double que tá aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Consigo, ó, também estende de number. Então, qualquer classe que estende number vai dar para usar. Olha, chegou uma Deva. Entrou. Oba. Boa noite. Oi. Então, aqui, ó, só para a gente ver as características aqui, ó. A classe numérica IFN não compila, porque o compilador não reconhece métodos como double value e int value. Ah, aqui é o exemplo daquela primeira. Vou mostrar. Isso ocorre porque o compilador não sabe que apenas tipos numéricos deveriam ser usados como argumento para T. Para resolver, é necessário limitar o tipo genérico T a classes derivadas de superclasses específicas. Que ele está falando isso daqui, ó. Essa classe aqui, ela não vai compilar. Porque, ó, a gente tem uma classe que recebe qualquer coisa, qualquer objeto. E aí nós estamos tentando usar esse double.value. Então, é pegar
o valor que foi passado nessa classe com double value. Esse daqui ele não compila, ó, dá erro, porque ele não sabe o que vai vir. Então, se ele não sabe o que fazer com isso. Então, por isso que tem esse ponto de que às vezes é bom limitar qual tipo de classe que vai ser recebido na nossa classe genérica. Em Java isso é feito com a cláusula extend, como em T extend superclass. Em caso de numeric, o problema é resolvido definindo number como limite superior a T. Então, aquilo que a gente viu, né? Tudo que tiver a sua superclasse como number vai ser aceito na nossa classe, ó. Visto aqui, ó, que a gente estendeu o number e ele passou a aceitar o double value e o int value aqui. Então, porque ele sabe que ele vai receber números, então o que ele vai receber números, ele consegue transformar e a gente consegue acessar esses métodos que tem nas classes. Limitando o tipo genérico T com number, o compilador garante que métodos como double value estejam disponíveis para T. Essa restrição também impede a criação de objetos numeric com tipo não numérico, como a string. Tipos limitados são úteis para garantir a compatibilidade entre parâmetros de tipo, como demonstrado na classe pair, que armazena 2 objetos compatíveis. Antes da gente ir para essa pair, vamos só dar uma olhadinha nesse pedacinho aqui que ele fala que não consegue fazer com string, que tá aqui, ó. Então, ó, a gente tem um método main que tá dando new na nossa classe que é genérica, que tá passando um integer. Então, ele tá passando integer e tá calculando o recíproco, né, que ele fala, que eu vi que o recíproco é a multiplicação do número, um negócio assim, mas tem algum lugar aqui anotado, deixa eu ver. É isso aqui, ó, é o inverso multiplicativo. E ele está acessando o método daqui da nossa classe. E depois pega o fracionado também desse objeto e printa no nosso console. Nosso terminal. Não, console. E aí ele faz a mesma coisa, ó. Ele usa a mesma classe, que ela é genérica, que estende number, só que ele passa um double, ó, 5.25. E chama o mesmo método, esse recíproco e o de fracionado aqui, que são esses daqui, ó. A gente tem na nossa classe, que é genérica, a gente tem um T num, é um atributo aqui que é genérico, então pode ser qualquer coisa. Geralmente a gente coloca aqui, né, int x, int num, ou string num, e aqui nesse caso a gente tem o T. E a gente pode usar esse T, ó, porque a gente colocou ele aqui em cima, a gente já informou que ele é um genérico. Então tudo onde tiver T aqui, ele vai entender que é esse genérico. E aí a gente tem o construtor, né, que o objeto que a gente passar no construtor, ele vai colocar no nosso atributo e nos métodos ele vai acessar. Então aqui, ó, ele vai colocar 1 dividido, vai pegar o valor que está no nosso atributo, pegar o ponto value e vai voltar. E a conta, né, 1 dividido pelo o que tiver no nosso num. E o método do fracionário vai fazer também uma conta, né? O num que ele vai pegar aqui, que é o valor que estiver lá, ele vai passar para double, vai fazer o menos, esse mesmo valor que estiver lá, menos o valor inteiro, né? A parte inteira. E então ele consegue fazer tanto com o integer quanto com o double, porque os dois eles estendem de number. Então a nossa classe é aceita. Mas aqui, ó, ele tentou fazer com string. A classe genérica limitada, ela vai impedir que isso daqui aconteça. Porque string, ela não estende de number, como o double, por exemplo, ou o integer aqui, ó. Ele estende de number, o integer, mas a string não. Então, ele reclama aqui, ó, fala que não consegue, ó, até a mensagem, ó.
o tipo do parâmetro do string não está nos limites, né? Deve ser estendido de number. Então, ele não aceita e ele não compila. Então, aqui a gente vê o uso dessa classe limitada. Bom, é bem. Só um comentário aqui. Uhum. É bem. Faz sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, fazer um numeric, né? Uma classe utilitária. Porque eu entendo assim que essa classe é uma classe utilitária, né? Ela Uhum. faz umas coisas e é genérica. Só que para cálculos, né? Então não faz sentido a gente limitar, né? Não deixar ali liberado, porque podem usar incorretamente, né? No caso. Eu só fico em dúvida o que mudaria se em vez de lá em cima definir como T e colocar o wildcard ali, que é aquele ponto de interrogação, sabe? Ah, sim. O Será Coringa. que mudaria? Eu não sei dizer, mas é só uma dúvida minha, uma curiosidade mesmo. Eu já estudei isso, mas eu não lembro. É, Então, ele tá aqui, eu li e eu não lembro pra falar, mas ele tá aqui, ó. Vamos ver vai ver aqui. mais pra frente. Ali, ó, o Coringa. É, É que tá falando com o Coringa. É. Mas eu ainda tenho que entender um pouquinho melhor essa parte do Coringa aí. aqui, ó. Vamos dar um bisoio nele aqui. O Coringa, ele vai deixar a gente colocar qualquer coisa também, né? Mas dá pra fazer limitado também, que nem Dá. é exatamente o ponto que você vai ver ali depois. Aham. Vou aguardar, eu tô meio que querendo colocar a carroça na frente, mas eu vou aguardar só uns insights. É. Boa. Mas ele tá aqui pra hoje também. A gente dá uma olhadinha nele Uhum. daqui a pouco. De cabeça aqui eu não lembro. Vou ter que ler aqui pra lembrar. Eu também. É. Às vezes alguns detalhes a gente vai esquecendo, né? E é difícil lembrar assim de primeira. Não, por isso que a gente está revisando aqui e Exatamente. estudando, né? Tô reaprendendo, na verdade, Ah, porque eu não uso. é bem isso. Bom, continuando aqui, ele fala de um pair. Então, ele fala assim, ó, tipos limitados são úteis para garantir a compatibilidade entre parâmetros de tipo, como demonstrado na classe pair, que armazena dois objetos compatíveis. Então, aqui a gente tinha um objeto compatível, né? Aqui a gente já vai ter dois. E ele tá falando aqui, ó. Aqui V deve ser do mesmo tipo de T ou uma subclasse de T. Então, tem que ser uma classe filha de T, né? Então a gente tem o class, o pair, que é o nome da classe. Aí abre o. É losango? Acho que não, chama isso, que vocês falaram no sábado, né? Esqueci já o nome. O T, aí tem uma vírgula aqui. O V que estende de T. Então, ou vai receber T, ou alguém que é subclasse de T. E aí ele coloca, né? O T, ele coloca que é um atributo, first, e o V é second. E aqui o construtor da classe, né? Que tá passando o T e o V. E tá colocando o valor aqui nos nossos atributos. A classe pair usa dois parâmetros de tipo T e o V, onde V estende T. A sopa de letrinhas, né? Isso garante que os dois argumentos passados ao construtor de pair sejam do mesmo tipo ou tipos relacionados. E também é aquela limitada, né? Exemplo: T pode ser uma superclasse, enquanto V é a mesma classe ou uma subclasse de T. Isso está certo porque T e V são integers. Então, ó, acho que eu coloquei aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Que fica nesse monte de letrinha. Aqui, ó. Então a gente tem essa classe que é o pair, né? O T, o vírgula, o V que estende o T. E a gente tem os dois atributos, o construtor, e eu coloquei aqui um método só pra gente testar, né? Que é o get. Só pra retornar o valor o que tá aqui no nosso atributo, o toString. Só pra mostrar na tela. Então ele fala assim, ó, isso aqui na linha 18. Isso está certo porque T e V são integers. Então eu posso usar
são dois objetos que ou são iguais ou um é subclasse do outro. Então a gente tem aqui dois integers, vai dar certo porque são iguais, passando 1 e 2. Aí um outro exemplo que ele dá, que aqui tá passando ó, um number, então é como se fosse aquele T, e o V, que é o extends, né, que é uma subclasse do T. Então o integer, ele é uma subclasse do number, então eu posso usar isso daqui sem problemas. Então é o number e o integer que a gente está passando os valores aqui e printando na tela. E ele fala ó, que essa última linha, a linha 27, não vai dar certo, porque a gente está tentando colocar um number e um string. String não é uma subclasse de number, então ele rejeita. Ó, a mensagem de erro. É a mesma que aquela do outro exercício, ó, deve estender number. Se aqui não estende number, eu não consigo usar essa classe. Então aqui também é um jeito da gente limitar o uso da nossa classe. Vou rodar esse daqui só pra gente ver. Top. Olha só, aqui no nosso console. Então a gente tem aqui o 1 e o 2 que a gente passou no construtor. E aqui ele pegou os valores para printar e voltou. E aqui a gente também passou o 10.4 e o 12 e ele printou aqui para nós. E como a gente viu aqui, isso aqui não vai dar certo. Já tá comentado, né? Porque são de tipos diferentes e são de... Um não estende o outro. Então, essa daqui é uma forma da gente limitar. Mas existem mais formas. Vamos dar uma olhadinha nelas. Tipos limitados, ó. Aqui é o Coringa, ó, que ele comentou. Ah, eu só queria comentar mais uma coisa. Pode falar. Eu não sei se você falou. Volta ali nos posts. A Cris contribuiu aqui na convenção, ó. É uma coisa que não tem no livro, eu sempre tinha dúvida. Ela trouxe aqui uma convenção de nomenclatura para a gente colocar nos genéricos. Depois, se quiser dar uma olhadinha, eu achei bem interessante. Legal. Não é qualquer letra, assim, sim. Tipo, na minha cabeça era, né? Aham. Mas ela trouxe aqui que tem uma ideia também de quais letras colocar para cada situação. Legal. Muito bom. Obrigada. Vou dar uma olhadinha aqui depois. Bom, do próximo aqui, usando argumentos coringas. Vou até deixar aberto ali, a gente vê daqui a pouquinho ele. A segurança de tipos pode impedir certas construções válidas, como comparar valores absolutos de diferentes tipos numéricos. Um exemplo é o método ABS-equals, que verifica se dois objetos numeric contêm números com valores absolutos iguais, mesmo que sejam de tipos diferentes, como o double e o float. O método compara o valor absoluto do objeto chamador com o argumento passado. Então aqui, ó, ele está pegando uma classe que está colocando como um double, está dando um new, passando um 25, e aqui ele colocou um float e está passando o valor negativo, ó, é igual aqui, só que ele é negativo, é menos. E está fazendo um if, se os números são iguais. Então é isso que ele está fazendo. Criar o método ABS-equals parece simples, mas surgem problemas ao definir o parâmetro de tipo para numeric FNS, a função, né? A dúvida está em qual tipo usar como parâmetro de numeric FNS, já que ele deve lidar com diferentes tipos de números. Uma solução inicial seria usar o mesmo tipo genérico T, mas isso pode não atender a todos os casos. Então aqui a gente vai ter um exemplo, que ele vai falar que não vai funcionar. Vamos dar uma olhadinha nele. Cadê ele? Tá aqui. Então, ele vai falar que não vai funcionar. Vamos ver o porquê. Vamos dar uma olhadinha na classe primeiro. Então, ó, aqui a gente vai ter a nossa classe, como a gente já viu, que ele tá dando um new e tá dando um double. Aqui ele tá dando um float.
e tem esse if desse método. Este método, vamos olhar, ele tá na nossa classe, tá aqui, ó, na nossa classe de exemplo 2, ele tá aqui, ó. Então, vamos só voltar nessa classe, se todo mundo lembra. Essa aqui é aquela classe de exemplo que estende de number. E aí a gente tem um método que ele recebe, ó, um T, um genérico, e ele vai pegar o double value, então ele tá pegando o valor double que tá nesse atributo, e tá dando um igual, deve ser igual, né? Pegando o mesmo número e comparando aqui, ó. Tá pegando o número daqui, o ponto num daqui e o ponto value, para fazer a comparação. Se for igual, ele retorna true. E ele tá dando erro aqui porque os tipos são diferentes. Então ele não consegue fazer essa comparação, porque ele tá buscando, a hora que a gente, a hora que ele chega aqui no nosso método, ele tá querendo, ele supõe, né, que os tipos são iguais. Então ele não consegue fazer, ó, o daqui e o daqui. Por isso que ele fala, né? Ó. Ele nem compila, né? Oi? Nem compila. Nem compila. Ele nem compila. Não. Nem compila. Isso é a vantagem de ser tipado, né? Isso é verdade. Se não for, todo mundo reclama, mas a parte de tipificação aí ajuda nessa parte aí, que daí ele avisa sem compilar. Que é uma das coisas que eu falo que eu acho mais prático. O povo reclama, né, que Java é difícil, que é não sei o que, mas isso é uma das coisas que eu gosto no Java. Ele é tipado, ele reclama, ele nem compila e a gente sabe que tá errado. Não precisa esperar fazer teste, nada. Ali mesmo a gente já sabe, né? Cadê? Aqui, ó. Para criar uma solução genérica, utiliza-se o argumento coringa, que é o ponto de interrogação, que representa um tipo desconhecido em Java, né? Qualquer coisa. E aí a gente pode colocar ela de um outro jeito. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. Eu acho que é esse. Não é. Vai virando tanto arquivo. Também não é. Rendeu esse tópico bastante. Nossa, tem. Bastante exercício. E eu não coloquei o nome da classe, mas a classe tá aqui, ó. Achei. Essa daqui, wildcard. Não, essa é a super, não é essa. Essa daqui. Então, deixa eu ver. Aqui, ó. Então a gente vai ter o Coringa, ó. Ele aqui. No nosso método. Então esse método é igualzinho àquele outro. Cadê ele? Tá aqui. Só que aqui, de vez a gente dar o tipo que a gente vai usar, a gente tá colocando aqui o Coringa. Então, que pode ser uma classe desconhecida. Então, esse pedacinho... Tipo, né? Oi? Ele tá dizendo assim, mais ou menos assim, qualquer tipo é aceito. Isso. Isso mesmo. Eu não sei que tipo que mas sendo uma classe, eu tô aceitando, né? Pois é. Aí, restrição mínima. restrição mínima, verdade. E aqui ele deixa a gente fazer, ó, o if aqui de novo. Então, ó, ele tem aqui no main, tá dando um nil num integer, num double e num long. Então, a gente tem aqui 3 tipos de números que ele vai tentar comparar. Então, esse primeiro, ele tá comparando um int com o double. Depois, ele tá comparando o int com o long. Então, a gente vai ter 6, 6 e o 5 aqui, né? Então, o inteiro vai ser igual ao double, que ele fala aqui. É o... como é que chama?
que ele fala, valores absolutos, né? Então, o inteiro e o double vai ser igual e vai ser diferente desse long que é 5. Então, vamos dar uma olhada. Então, ele fala que os absolutos são iguais entre o I e o D, e entre o I e o L são diferentes. Então, a gente tem esse daqui, ó. Então, quando ele tá chamando, que ele fala, né, nessa chamada, tipo, coringa equivale ao double. Então, a hora que ele passa pra cá, ele tá passando como se fosse um double. E daqui, ele tá passando como se fosse o long. Então, com esse coringa, né, qualquer classe desconhecida, ele consegue fazer o que precisa. Então, o numerics FNS com ponto de interrogação permite comparar dois objetos numeric de qualquer tipo, tornando o método genérico. Isso possibilita a comparação dos valores absolutos entre os objetos com diferentes tipos de número. Então, é o nosso coringa aqui, ó. Observe essas duas chamadas, ABS equals, que a gente está vendo aqui, né? Com o coringa é possível chamar o ABS equals com objetos numeric FNS de diferentes tipos, como o numeric integer e o numeric double, ou numeric long. O coringa não altera os tipos permitidos para criar objetos numeric FNS. Isso continua sendo controlado pela cláusula extends na declaração. Olha lá aqui em cima. Então, é aquela coisa, né? Mesmo que aqui seja um coringa, que pode ser qualquer coisa, ele ainda está limitado pelo number. Então, assim, é um coringa mais ou menos, né? É um coringa, mas tem um limite. Não é aquele ilimitado, não é algo assim. Pode ser qualquer coisa. A gente ainda tem essa limitação na nossa classe. Ele apenas permite que qualquer objeto válido de numérica FNS seja usado no método. Deixa eu ver quem tá por aqui. Então, é esse daqui. Tá aqui. Mas a gente tem o coringa também limitado. Então, a gente também pode limitar esse coringa que a gente tem. Então, argumentos coringas podem ser limitados, assim como parâmetros de tipo para restringir os tipos usados. Coringas limitados são úteis para métodos que devem operar apenas com objetos que são subclasses de uma superclasse específica. Um exemplo prático demonstra essa funcionalidade. Então, nós temos a classe A classe B, que estende de a classe C, que estende de A, e observe que a classe D não estende A. E a classe D? Então, a gente tem que a classe A e a classe D são superclasses. A B é uma subclasse de A e a C é uma subclasse também de A. Aqui, a classe A é estendida pelas classes B e C, mas não por D. Então, olhem só. Então, a gente tem aqui, ó, uma classe gen T, que o T tem um parâmetro, né, a variável, nossa, fugiu o nome, como a B, e a gente tem aqui o construtor dela. Então, essa daqui é uma classe genérica simples, né, coisa que a gente já até conversou no sábado, no último encontro. Então, gen usa um parâmetro de tipo T que especifica o tipo de objeto armazenado em OB, mas T é ilimitado e pode ser de qualquer tipo de classe. Para criar um método que aceite objetos gen tipo, onde tipo é A ou uma subclasse de A, é necessário usar um coringa limitado. O método teste é um exemplo de como restringir o parâmetro de tipo usando um coringa limitado para aceitar apenas objetos gen A ou suas subclasses. Então, aqui o símbolo do ponto de interrogação equivalerá a ou qualquer tipo de classe que estenda A.
Então, olha só que interessante aqui, a gente tem um método, que é esse método de teste, que ele é estático, tem o retorno void, o nome é teste, e ele tem, ó, o gen, que é a classe, o coringa estende a. Então, aqui ele vai aceitar qualquer classe que seja A ou subclasse de A. Então, é isso aqui que ele está dizendo, ó, onde é A e uma subclasse de A. A classe a seguir demonstra os tipos de objetos gen que podem ser passados para teste. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que é mais fácil da gente ver. Aqui, essa daqui, ó. Então, ó, a gente tem a classe A, o B que estende A, o C que estende A e a D que não estende ninguém. Nós temos aqui o método teste, que é o gen, o coringa extends A, que é o nosso coringa limitado. No nosso main, nós temos o método, a construção, né? A declaração do instanciação de A, B, C e D. Então, a gente está instanciando as nossas 4 classes. E depois a gente está instanciando a classe genérica. Ó, a nossa classe aqui genérica. Então, a gente está colocando aqui o A, está dizendo que ela é A, o B, o C e o D. Então, tá dando new nelas aqui também e tá passando, ó, o A, o B, o C e o D. Então, tá dizendo, ó, e aqui no teste, ó, ele tá chamando o teste, que é esse daqui, ó. Vou até colocar aqui uma coisinha só pra gente ver. Será que eu consigo acessar aqui o ponto? Deixa eu ver. Não vou colocar nada aqui, vou colocar só assim, por enquanto, só pra gente ver ele chamar. A nossa classe gen tá aqui. Aqui, ó, é o gen T. Então, ela tá... Tem o GOP aqui. Então, vamos dar uma... Aqui, ó. Então, aqui a gente pode usar o ponto get GenOP. E vou colocar aqui depois uma linha em branco. Pronto. Então, e aí a gente pode usar o teste aqui para printar o W, que é o gen de A. Depois tem o teste do gen do B, o teste desse gen 3. E a gente tem aqui, ó, um 4. Mas o 4 vai dar erro. Por quê? Porque a gente tem, ó, que essa gen aqui, o nosso método teste, ele aceita a classe genérica A ou alguma subclasse de A. As subclasses que podem ser usadas aqui, ó, é a A, porque ela é uma classe a B, porque ela estende de A, e a C, porque ela estende de A D não pode. Mas olha que interessante, é possível a gente criar um método, esse objeto, né, criar esse objeto gen com D, com a nossa classe D, mesmo que ela não estenda de A. Isso, ó, porque não há nenhuma restrição na declaração da classe que diga que ela é do tipo genérico T, que deve ser filho de A. Mas a gente tem essa limitação no método. Então, ó, logo, gen D é válido na criação, mas não é possível usar o método teste, porque no método a gente tem essa limitação. Então, a gente não tem a limitação aqui, ó, da criação da classe. A gente pode usar essa gen aqui, gen genérica, com qualquer classe. Mas nós não conseguimos usar esse método, porque o método, ele precisa
que seja um objeto que seja classe, um objeto A ou um objeto que estende de A. Então, nós conseguimos declarar, mas não conseguimos usar o método. Ah, ele vai dar erro aqui. Esqueci de comentar. Vamos rodar aqui para ver. Ele tá colocando aqui o endereço de memória, né? Mas porque a gente colocou ele aqui. Mas deixa eu ver se a gente consegue acessar outra coisa aqui. Ponto toString, vamos ver. Bem que acho que não vai nada, porque não tem nada nessa classe. Ela tá vazia. Ela vai acessar o endereço de memória, ó, porque não tem nada nela. Então, é isso aqui que... Vou até colocar aqui, ó, uns xizinhos aqui pra gente só ver. Mas, ops, rodei coisa errada aqui. Ó, ele rodou 3 vezes aqui, porque... Eita. Rodou 3 vezes porque isso daqui, ó. O 1, o 2 e o 3. O 4 não dá, porque ele não estende de A. Vamos lá. O método main. No método main, objetos A, B, C e D são criados e usados para gerar objetos gen para cada tipo. O método teste é chamado 4 vezes, mas na última chamada é comentada. As 3 primeiras chamadas são válidas, pois os objetos W, W2 e W3 têm tipos que são A ou subclasses de A. A última chamada é inválida porque o objeto W4 é do tipo D, que não é uma subclasse de A e, portanto, não é aceito pelo Coringa limitado de teste. Para estabelecer o limite superior de um Coringa, usamos o losango, abre losango, né? O ponto de interrogação extend superclasse, onde superclasse é o tipo que define o limite. A cláusula extend é inclusiva, ou seja, a superclasse também faz parte do limite. Para definir um limite inferior, usamos o ponto de interrogação subclasse, permitindo apenas que classes que sejam superclasses da subclasse como argumentos. Sejam superclasse da subclasse como argumento. A classe super também é inclusiva. Então, a gente vai ter também aqui um outro exemplo para dar uma olhada. O super. Olhem só que interessante isso daqui. Aqui a gente vai ter uma classe Z, uma classe Y que estende Z e uma classe X que estende de Y. Então, a gente tem aqui a nossa superclasse e temos aqui 2 subclasses. Temos aqui o nosso método, a nossa classe, uma outra classe que tem um método genérico aqui, que é o addList. E aqui ela está limitando que o nosso Coringa tem que ser uma superclasse de Y. Então, superclasse de Y, a gente vai poder usar Z, superclasse. Então, ó, vamos olhar aqui, ó, a cláusula, o ponto de interrogação super Y aceita Y e as superclasses, mas ele não vai aceitar as demais, né, as subclasses. Então, aqui a gente vai ter o main que está dando um nil no Z. O Z é a nossa superclasse. E está dando um nil na nossa Y, que o Y, ó, ele estende de Z. Então, a gente tem um add to list, que vai chamar o nosso método. Mas aqui, ó, ele não deixa... Pera lá. Ele não deixa a gente acessar o do X. O X, ele estende de Y. Então, ó, não funciona porque X é uma subclasse de Y e não uma superclasse. Então, a gente tem aquela, né? A gente pode limitar, ó, com extends. Cadê aqui, ó? O extends, a gente pega a classe e as subclasses. E quando a gente coloca o super, a gente usa a classe e as superclasses.
Então é o inverso, né? Como se a gente pensasse a classe A e as subclasses e a classe A e as superclasses dela. Então isso que a gente também pode fazer. A gente pode limitar tanto para as classes mãe quanto para a classe filha. O Coringa, né? A nossa classe. E aí a gente tem também os métodos genéricos. Métodos genéricos. Então, os métodos de uma classe genérica usam automaticamente o parâmetro de tipo da classe. É possível declarar métodos genéricos que têm seus próprios parâmetros de tipo, independente da classe. Métodos genéricos podem ser criados dentro de classes não genéricas. O método apresentado inclui uma classe não genérica chamada Generic Método Demo, com um método genérico estático, o ArrayEquals. O método ArrayEquals compara dois arrays para verificar se possuem os mesmos elementos na mesma ordem, desde que sejam de tipos compatíveis e comparáveis. Então vamos dar uma olhadinha nessa classe aqui, pra gente ler o resto daqui. Generic Método Demo. Cadê ele? Generic Método Demo. Tá aqui. Uau, quanta coisa, né? Mas vamos lá. Uma coisinha de cada vez. Então a gente tem a nossa classe Generic Método Demo, que ela tem um método estático, que ela tem o T, que extends comparable, o T, e o V, que extends de T. Então aqui, ó, a gente está limitando. Então a gente vai poder usar T e alguma classe que seja filha, né, que estenda de T. Um boolean, o array equals e os nossos dois arrays. Então aqui, ó, ele vai if tá comparando o tamanho dos arrays. Então a gente está passando aqui dois arrays, o x e o y. Então ele está comparando se os dois arrays têm o mesmo tamanho, se tem o mesmo length, né? Então tem o mesmo tamanho. Se não tiver o mesmo tamanho, ele retorna false. Depois ele tem um for. Um for que ele está passando dentro do nosso array do x e está comparando se todos os objetos, o que está dentro lá do array, ele é igual de um array do outro. Então ele está comparando as posições, né, os index, está comparando se o que está no x é igual ao que está no y. Se algum deles for diferente, retorna falso. Se passar por esse if, se passar por esse for e chegar aqui, é porque os arrays são iguais. Então a gente tem aqui o método main, na linha 20. A gente tem a declaração de 4 arrays, que ó, o primeiro é igual ao segundo, o terceiro é diferente deles, no número aqui no index 0, 1 e 2, e a gente tem o array 4, que ele é diferente no seu tamanho. Então ele começa aqui, ó, arrays equals, e ele tá passando o primeiro array, ele tá passando o mesmo array. Então ele tá passando esse primeirinho aqui, ó, nesse if. E tá dando, né, ó, se for igual, ele vai printar que são iguais. Voltar só aqui, ó, o nosso método é esse, ó, arrays equals, que tá usando um comparable. Os argumentos do tipo T e V são determinados implicitamente quando o método é chamado. Porque ele tá comparando, né? É que vai ser porque é tudo integer, né? Então, assim, a gente sabe que um array, o tipo do array dos dois está sendo iguais, porque esse T e V são iguais, né? Esse daqui, ó, o T e o V são iguais porque tá passando o integer. E aqui ele tá comparando, né, o primeiro array com o segundo e tá dando que são iguais e são mesmo, ó. A gente vê aqui que eles são iguais. Depois ele compara o primeiro com o terceiro, eles são diferentes aqui no index 2. E depois ele compara
o primeiro com o último, que são diferentes no tamanho, né, deles. E aqui ele está tentando fazer uma comparação com o double. O double, ele não é do tipo integer e nem subclasse dele. Então aqui, essa parte vai dar erro, não vai ser compilada, porque eles não têm o mesmo tipo, ó. Aqui, ó, ele já está reclamando, ó. Não é o mesmo. E para a gente usar esse método aqui, o comparable, a gente tem essa limitação, não do comparable, né, mas do nosso genérico, que o genérico que a gente colocou aqui. Então, o V, ele tem que estender o T, ou ser igual a T. Então, aqui a gente não consegue usar um array com outro tipo. Então, a gente vai usar ou integer, ou alguma coisa que seja subclasse dele. Então aqui, ó, ele mostrou que esse daqui vai ser igual, porque a gente tá passando o mesmo, e esse daqui é igual. Esse daqui é diferente, né, que a gente viu, que o 7 aqui é diferente, e esse último vai ser diferente também na quantidade de índices do nosso array. Então aqui a gente tem isso. Vamos dar uma olhadinha aqui o que está escrito. Observe como é declarada a linha a seguir. Static, t extend comparable, t, o v extends t, boolean array equals, o t array y e o v array y. Parâmetros de tipo no método genérico são declarados antes do tipo de retorno do método. Olha só, aqui a gente sabe que esse método ele é um método genérico, porque antes do retorno, ó, o boolean é um retorno, mas antes do retorno a gente tem aqui a declaração do que ele é um genérico. Uso de limites superiores. O parâmetro do tipo T extend comparable, garantindo que apenas objetos compatíveis sejam usados. Então, lá do comparable a gente tem que comparar duas coisas compatíveis. Então, a gente já está usando aqui para garantir isso. Relacionamento entre tipos. O parâmetro V tem como limite superior T, forçando compatibilidade entre os argumentos do método. Métodos genéricos podem ser estáticos ou não. Não há restrições quanto à declaração de métodos genéricos como estáticos. Inferência de tipos. Os tipos dos argumentos de um método genérico são detectados automaticamente durante a chamada, ajustando os parâmetros de tipo conforme necessário. Que essa inferência, né, o ponto de interrogação aqui, ele não sabe o que é. Ele só vai saber quando estiver na compilação. Exemplos de erro de tipo. A comparação entre arrays de tipos incompatíveis, como integer e double, resulta em um erro de compilação devido à restrição de compatibilidade imposta pelo limite superior. Limite superior é esse daqui, né? O V tem que estender a T. E a sintaxe do método genérico, que a gente já viu, né? A lista dos parâmetros de tipo, então é esse pedacinho aqui, ó. Este pedacinho aqui. O tipo de retorno, que é esse booleano que a gente viu, o nome do método, tá aqui o nome do método, e a lista de parâmetros. Então, quando a gente vê esse pedacinho aqui entre o losango, o tipo, é porque ele é um método genérico. Essa aqui é quando a gente bate o olho, a gente vê isso daqui, é um método genérico. Mas também podemos ter construtores genéricos. Um construtor pode ser genérico mesmo se sua classe não seja. Por exemplo, o programa a seguir, a classe Summation, não é genérica, mas o seu construtor é. Olha só a classe. Vamos aqui no IntelliJ, que é mais fácil. A gente tem essa classe. Então, a gente tem a classe, a gente tem um atributo aqui sum, que é um inteiro, não é genérico. E temos aqui um construtor genérico, dizendo que o T extende de number. Então, ele vai aceitar qualquer classe que tenha como superclasse number. Summation, o T args, ok. Pega no atributo aqui do sun, ele coloca 0.
e faz um for. Então, ele vai calcular aqui do zero até o número que foi passado nesse t e mais. E vai somar aqui na nossa tributação. E dar um get para retornar o valor da soma. Aqui no nosso método main, a gente declarou a nossa classe, ó. A nossa classe não é genérica. Ó, a nossa classe não é genérica. Mas o nosso método é. Então, ele está passando aqui, ó, 4.0 e está fazendo a soma aqui. Tá, vamos rodar aqui para ver. Então, ó, 4 é 10. Então, ele está somando de 0 a 4 os números, né? Então, aqui a gente tem esse texto. Se a gente passasse aqui, ó, de vez de 4, uma string, ele ia dar erro. Ó, porque ele precisa de um number. Então, ele precisa de qualquer classe que seja number. E aqui, a gente lembra também do nosso capítulo anterior, né? Do autoboxing. Quando a gente passa esse daqui, ele já transforma em alguma coisa de number para jogar na nossa classe. Porque a gente não tá dando new aqui em nada. Então, ele já tá fazendo isso também. A classe summation é sumada para calcular e encapsular a soma de valores numéricos de 0 até o número passado a seu construtor. Tipo genérico com limite superior. O parâmetro de tipo é limitado por number, permitindo que a classe aceite qualquer tipo numérico, como integer, float, double. Conversão de tipos. O valor numérico é convertido em integer, usando o método int_value antes de calcular a soma. Ó, detalhe aqui mesmo, ó. Ele está pegando t, como ele não sabe bem, né, o que ele está somando, então ele dá um int, porque se eu passar aqui, por exemplo, 1.3, ele vai dar o mesmo resultado, porque ele está pegando o valor do inteiro. Ó, vou rodar aqui, ó, deu a mesma coisa, porque ele está ignorando a parte da fracionária, né, então ele só está pegando a parte inteira. Flexibilidade. Embora a classe não seja genérica, o construtor é genérico, permitindo o uso de diferentes tipos numéricos de forma simples e eficiente. Então, isso é interessante, né? A gente pode ter uma classe que não é genérica com um método genérico. E podemos também limitar o que vai ser recebido. E a gente tem as interfaces genéricas. Interfaces genéricas podem ser definidas de forma similar a classes genéricas, no exemplo apresentado. Então, a gente tem aquela interface contentment. Uma classe genérica chamada contentment é criada para ser implementada por classes que armazenam um ou mais valores. O método contains declara o método contains, o t, o o, que verifica se um valor específico está presente no objeto chamador. Esse exemplo mostra como criar interfaces genéricas personalizadas para atender a requisitos específicos, como manipular e verificar elementos armazenados. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Cadê ela? Aqui. Vamos olhar aqui qual que é. Eu não passei ela pra cá, será? Vamos olhar de novo. Não passei. Beleza, a gente faz agora. Então, a gente tem a nossa... Ah, passei sim, ó. Essa daqui. Genif. Tá aqui, ó. Isso. Vambora. Tá cheio de comentário, né? Mas... pra gente ver. Então, ó, aqui, nesse pedacinho em azul, está a nossa interface. Então, a gente tem uma interface genérica, ó. O losango com T aqui dentro. O método contains verifica se um item especificado está contido dentro de um objeto que implementa contentment. Então, a gente tem aqui um boolean, contains, o t, o o. Então, aqui a gente tem a nossa interface genérica. A nossa interface que não está falando o tipo que ela é. Então, a gente pode usar ela com qualquer coisa.
E se ela é uma interface, a gente precisa de uma classe para instanciar ela, né? Para implementar a nossa interface. Então a gente tem essa myClass T, que também é genérica, que está implementando a nossa interface T, a nossa interface genérica. Nós temos um array do tipo T, que chama array_ref. Temos o nosso construtor myClass passando o array, que é o genérico, que vai receber o objeto que foi passado aqui no construtor. E aqui a gente tem a implementação do método, né, o contents, que na nossa interface a gente tem a assinatura do método e aqui a gente vai implementar ele. Então a gente tem um for que está passando por esse array e está comparando se o que está no array ele é igual ao que eu passei aqui no meu método contents. Se tiver, ele retorna true, se não, ele retorna false. E vamos aqui ao main. No main a gente está declarando um array de inteiros, né? Um array de integer. Estamos instanciando a nossa myClass, passando o tipo dela, que é um integer. Então a gente está declarando, a gente está falando para ela que o tipo que vamos usar é de um integer. E aqui ele está buscando os números, né, dentro do nosso array. Então ele está vendo assim, se na nossa classe, na nossa classe OB aqui, o ponto contents, se o nosso método contents, passando 2, se tem no nosso array. Então se tem, ele fala que está aqui no array, se não, ele fala que não está. E depois ele vai passar o número 5, ó. O 5 não tem 1, 2 e 3. Então ele vai dar que não tem. E aqui também, ó, ele tem um outro exemplo que vai dar erro, que é passando um double. Então ele tenta passar um double nesse contents, só que ele não aceita. Ó, a parte a seguir não é válida porque o OB é um objeto contentment do tipo integer. Ó. A gente falou que a nossa interface aqui, ela vai ser um tipo, e a hora que ele passou que aqui que é um integer, é um integer. E o 9.2 é um valor double. Então, quando a gente passou que ele é um inteiro aqui, então vai ser um inteiro. Ele só vai aceitar inteiros. Então, esse if aqui não é possível fazer nada com ele. Então, vou rodar ele aqui. Ó, o 2 está no array e o 5 não está no array. Vamos ver o que está por aqui. Então, ó, declaração de interface genérica. A interface genérica contentment é declarada usando o parâmetro do tipo T, que especifica o tipo de objeto contido. Então, ele está falando, ó, meu array vai ter isso daqui. Implementação por uma classe genérica. A classe myClass implementa a interface contentment, onde T é passado para ambas. Para implementar uma interface genérica, a classe normalmente também deve ser genérica. Tipos específicos. Se a interface for implementada para um tipo específico como double, a classe não precisa ser genérica. Então, ela não necessariamente precisa, né? Mas normalmente é, como ele fala aqui. Limitação de parâmetro por tipo. É possível limitar o parâmetro de tipo da interface com extends, como em contentment. Neste caso, qualquer classe que implemente a interface também deve respeitar o limite. Por exemplo, class myClass T extend de number implement contain T. Erros comuns. Após estabelecer limites para o parâmetro de tipo, não é necessário repeti-los na cláusula implement. Tentar declarar algo como abaixo resultará num erro. Então, se a gente colocar, né, o implement content T extend number, ele vai dar erro porque na classe a gente já está limitando. E a sintaxe generalizada, declaração de interface genérica, então a gente fala que é a interface, né, que é o comum, o nome da interface e a lista de parâmetros. E a implementação por uma classe genérica é a class, o nome da classe, a lista de parâmetros de tipo, implements, o nome da interface e a lista do parâmetro de tipo, que é aqui, ó, dentro do losanguinho. E, nossa,
penúltima coisa aqui, a gente tem um exercício que ele fala pra gente criar uma fila genérica. E aí ele fala, né? Os genéricos permitem criar códigos confiáveis e reutilizáveis, simplificando o desenvolvimento de algoritmos genéricos que podem ser aplicados a diferentes tipos de dados. Por exemplo, uma classe de fila genérica pode ser usada com inteiros, strings ou objetos sem a necessidade de criar versões separadas para cada tipo. No capítulo 9, nós fizemos um exercício também de fila, que era aquele estilo, né? De põe valor na fila, tira valor e era num array. Então aqui é a mesma coisa, só que dessa vez a gente está fazendo com genéricos, né? Então com classes genéricas. Ele fala, né? As vantagens dos genéricos é a reutilização. Um único código genérico pode atender a diferentes tipos de dados. A redução do ciclo de desenvolvimento. Projetos, codificação, teste e depuração são realizados apenas uma vez. A flexibilidade, adaptação de diferentes implementações de fila, tamanhos, dinâmica, circular. E o projeto, e a gente tem esse projeto agora, que ele vai ter duas características, né? A estrutura modular, que a interface genérica define as operações da fila, exceções específicas para cada erro, e a implementação de uma fila genérica do tamanho fixo. E a organização realista, o projeto é dividido em arquivos separados, simultando práticas do mundo real. Então, no livro, a gente tem os passos para a gente montar esse nosso código. Então, ele fala assim, a primeira coisa é criar uma interface genérica que descreva as operações de inserção e retirada. Então, aqui, ó, a gente vai ter a nossa interface. Então, a gente tem, ó, a interface que é genérica. Então, a gente está passando um tipo T e a gente está passando o método put, que é o método de colocar alguma coisa nessa fila, e o método, e o método get, que é para retirar alguma coisa, algum item dessa fila. O nosso método put, ele vai dar uma exceção de que está falando que a fila está cheia. Então, se eu for tentar colocar mais um valor na fila e não tiver mais espaço, ele vai dar que está cheia. E o get, se eu for tirar quando a fila está vazia, ele vai dar o erro que está vazia, que tá empty, né? Está vazia. 2. Em seguida, cria os arquivos de exceções, né? Que a fila está cheia e a fila está vazia. Então, a gente também criou aqui, ó, a exceção da fila vazia. Lembrando que exceção, uma classe de exceção, ela sempre vai estender exception. E aqui a de cheia, então ele tem o controle para ver o tamanho e vai passar que a fila tá cheia, então não vai dar para fazer mais nada. Deixa eu ir fechando algumas coisas aqui. Esse é o 2. O 3, ele está falando para criar um arquivo chamado GenQ. Então vamos dar uma olhadinha no que ele criou aqui. GenQ. Então aqui ele está criando a nossa classe genérica que está implementando a nossa interface. Então a gente tem aqui um atributo privado, que é do tipo T, que tem o nome Q, e tá um array, e o parâmetro de putLock e getLock, que aqui é só o controle para saber onde que tá os indexes, né? De onde a gente está passando na fila. A gente tem o construtor, que coloca aqui no nosso Q, nosso array, o que ele recebeu como parâmetro e coloca o put e o get 0. Beleza. E nós temos aqui, ó, a implementação do nosso método da interface. Então, o put, então está falando assim, ó, se o valor que está aqui, o put, for igual ao o tamanho do nosso array, ele vai falar que a fila está cheia, que ele não pode pôr mais nada. Senão, ele vai colocar na nossa fila o parâmetro que ele recebeu aqui no put. E aqui no get, ele tá vendo, ó, se o get e o put for iguais, né, tá 0, então ela tá vazia. Senão, ele vai colocar, vai pegar o valor que tá aí no get, no get mais. Então, ele vai pegar o valor que tá no array. Então, tá, vamos lá.
4. Cria um arquivo chamado genkedemo. Então, aqui ele termina ele coloca o nosso main. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que tá esse main. Então, nós temos a criação de um array de integer e a gente está passando na nossa classe genérica esse integer. Então, a gente está dizendo que vamos usar a nossa classe genérica com inteiros. Então, ele está dando inteiros, o inteiro, e tá passando, e tá um integer igual. Ok. Tá demonstrando a fila com inteiros e tá dando um for. Então, de 1 a 5, enquanto o i for menor que o 5, ele está adicionando um inteiro na nossa lista, na nossa fila, né? Na nossa fila. E ele tá colocando o put, né? Então, ele tá, ó, printando que ele está adicionando e está adicionando na nossa fila o valor que está aqui no contador. Ele está no try catch porque se tiver cheio ele vai dar erro. Tá pulando uma linha aqui e aqui ele está fazendo um outro try porque agora ele está pegando os valores que colocou. Aqui ele coloca 5 e aqui ele está pegando 5, ó. O que é a nossa fila de inteiros tá pegando o get e tá mostrando o que tá voltando lá do nosso método. Dá erro se tiver vazia. E aí ele faz a mesma coisa com o double. Então ele tá criando uma fila de double, criando um objeto da nossa classe genérica com o double e tá fazendo a mesma coisa, colocando 5 números lá no nosso array. E aqui ele tá pegando 5 números do nosso array. Então, ó. Então, ele está adicionando 5 na nossa fila de inteiros. Ele está mostrando o nosso array. Aqui ele está colocando os valores do nosso array e aqui ele está mostrando os valores do array. Eu vou tentar colocar um breakpoint aqui pra gente ver isso aqui rodando. Vamos ver se dá certo. Então, aqui a gente tá mostrando o put. Então, ele tá colocando aqui, ó, na nossa lista, na nossa Q, porque aqui, ó, aqui a gente tem o nosso array Q. Então, ele tá falando que por enquanto tá vazio, né, ó. O put e o get tá 0. Vou até subir mais um pouquinho aqui pra gente ver mais fácil. Então, ele passou aqui no nosso for, ele colocou já que o put é 1, porque ele já passou por lá, e colocou o 0 no get, porque é o que ele não mexeu ainda, né? Então, ele vai passar aqui, e eu vou entrar nesse put. Ó, ele entrou aqui. E aqui a gente tem que o length é 10, porque a gente declarou esse array como 10. E aí ele coloca um objeto, soma mais um no put e volta para o nosso for. Ó, então ele vai fazendo isso. Saiu do for, né? Porque é de 0 a 4. E agora ele vai fazendo esse mesmo get, ó. Só que eu vou entrar aqui no get. Ele tá comparando e tá pegando o valor da nossa fila. Então, ele vai pegar aqui do index 0 e vai voltar. E ele vai fazer isso no for até passar por todos os index do array, né? De 0 a 4, porque aqui tá de 5. E aqui ele vai, ó, printando aqui, ó. E aí ele vai fazer a mesma coisa com o double, né? Que a gente já viu, que ele vai pôr e ele vai tirar. Então, a nossa fila. Então, ele vai pondo as coisas no array e depois vai tirando do array os valores que ele colocou. E aqui o get dos erros é quando a gente vai tentar fazer alguma coisa errada, né? Por exemplo, aqui a gente tá falando que o nosso array vai ser de 10. Se eu colocar 12 aqui, ele vai dar um erro de que tá, ó,
Cadê? Cadê o erro? Ó, ele colocou... Ó, tá dando que tá cheia aqui, porque... Opa, acho que eu fiz errado aqui. Era... Cadê o 12 que eu fiz aqui? Ó, tá no double. Então, ele vai tentar colocar no double e já vai estar cheia, né? Porque o double vai até... Cadê? Ah, ele de novo aqui, ó. Ele coloca 10 posições e a hora que ele vai colocar o 11º, não dá. Porque o nosso array tem somente 10 posições. Então, é isso que aparece, ó. Consertando aqui, vai ver que não vai dar mais erro. Então, é isso daqui, não dá mais erro. E última ponto aqui que a gente tem é um pergunte ao especialista, que diz: posso converter uma instância de uma classe genérica em outra? Sim, você pode converter uma instância de classe genérica em outra, mas só se as duas forem compatíveis e os seus argumentos de tipo forem iguais. Por exemplo, imagine uma classe genérica chamada gen, declarada da seguinte forma: class gen tipo T. Em seguida, suponha que x fosse declarada como mostrado aqui. Gen integer x é igual a new gen integer, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, essa conversão seria válida. Gen integer x é válida. Porque x é uma instância de gen integer, mas essa conversão gen long x é inválido. Não é válido porque x não é uma instância de gen long, né? Porque ó, o x aqui, ele é um inteiro e não é um long. Então, por isso que dá erro. Só pra gente ver de novo, vamos dar uma olhadinha aqui no que a Adriana, eu acho que a Gisele falou, não me lembro. Falou de convenção. Ó, a convenção de nomenclatura de tipos genéricos em Java serve a algumas diretrizes comuns para tornar o código claro e consistente. Aqui estão algumas convenções padrão. T-tipo, geralmente usada quando há um único parâmetro genérico. Ok, então a gente usa o T quando é um parâmetro genérico. E, elemento, geralmente usado em coleções. Então, quando a gente tem coleções, a gente usa E. Ah, legal. K e V, valor, chave e valor, geralmente usados em map. Então, quando a gente tem map, a gente usa o K e o V. N de número, geralmente usado para representar números. Então, N extend number. Interessante. Então, no caso, de vez a gente usar aqueles T extend numbers, a gente poderia ter usado N extend numbers. O S, U e V e etc. múltiplos tipos, usado quando há mais de um parâmetro genérico. Quando a gente tem mais de um, a gente pode usar outras letras. O S, o T, o V, beleza. Essas convenções ajudam a tornar o código mais legível e a compreender a finalidade dos parâmetros genéricos. Beleza. Bom, interessante. Nessa parte de genéricos tem muitos detalhezinhos, mas a gente vai estudando e vai aprendendo um pouquinho mais deles. Uma boa noite, gente. Nos vemos no próximo encontro. Até mais.